4, nós vamos ler do versículo 3 ao 8. Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 8. Eu vou ler. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, outra onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender de Ti, para ouvir um pouco mais a Tua voz. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra viva, Pai, que é penetrante nos nossos corações e é apta, Senhor Deus, para nos dar entendimento, para nos elevar, Senhor Deus, a uma estatura mais elevada a cada dia de varão e varoa, Senhor. Deus, que esta manhã o Senhor traga para as nossas vidas o bom alimento, que o nosso coração, Deus, seja terra fértil, terra sedenta, Senhor Deus, para receber a boa semente, ó Pai, e frutificar. Age na vida, Senhor Deus, de cada um presente, a começar em mim, Senhor Deus. Amém. E que esta ministração, esta manhã, Pai, possa trazer, ó Deus, provisão, alimento, ó Deus, para nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Eu quis ler primeiro para despertar um pouquinho a gente para o que estava falando ali, né? Essa parábola do semeador, todo mundo conhece, da semente, né? Como cada semente frutificou, permaneceu ou não. Voltando a Marcos, capítulo 4, no versículo 9. Gostaria que todos abrissem. E eu já vou ler. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que nós possamos ouvir. Vamos entender a explicação dessa parábola a partir do versículo 14, no mesmo capítulo. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo têm prazer e a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entram, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem e dão bom fruto, 30, outros 60 e outros 100. Eu acredito que todos que estão aqui presentes querem ser essa terra boa. Essa terra onde a palavra acha lugar e frutifica. E aqui é bem claro a respeito de quem são os nossos inimigos. A intenção dos nossos inimigos é nos tirar da presença de Deus
e nos afastar do propósito dele. E quem são eles? Os pássaros que vêm e roubam a semente são os demônios, que querem o tempo todo estar tirando da gente aquilo que Deus vai semeando. Lê para mim, por favor, Lindolfo, 1 Pedro 5:8. Rosa, você vai ler Lucas 16:3. E Átila, Tiago 1:14. Então vamos entender primeiro como os demônios agem, que são esses pássaros. O Lindolfo vai ler 1 Pedro 5:8. Esteja alerta e fique vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nosso adversário, ele anda procurando quem ele possa tragar. É um inimigo que a gente tem. Rosa, lê por favor o nosso segundo inimigo, Lucas 16:13. Desculpa. 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Nosso segundo inimigo é o mundo. Aqui na parábola, ele fala sobre aquele que não tem raiz em si mesmo, que vem as lutas, vem tribulações, vem questionamentos e arrancam ele da terra. Então esse é o nosso segundo inimigo, o mundo. Aquilo que o mundo provoca na gente, os enganos e as artimanhas do mundo, são nosso segundo inimigo. Nosso terceiro inimigo, os espinhos. O Átila vai ler Tiago 1:14. 1:14? Sim. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está, atrai e seduz. Nosso terceiro inimigo, os espinhos, são a nossa carne. São as nossas próprias concupiscências que nos seduzem. Então, o crente tem esses três inimigos. E nessa palavra fala muito claro quem são: o diabo, o mundo e a nossa carne. Como podemos vencer? Como podemos ser essa terra fértil onde essa semente vai produzir fruto? Como nós vamos fazer? Outro dia eu estava em casa, pensando, orando, e falando, eu preciso descobrir essa coisa incrível, fenomenal, que vai me abençoar na minha vida, e eu vou conseguir ter vitória. Deus me dá revelação, Deus me dá revelação, como é que eu faço? E o Senhor me respondeu assim, não tem nada novo. Não existe nada novo. Essa guerra que nós enfrentamos, essa batalha contra nós mesmos, contra Satanás e contra o mundo, é a mesma que todas as pessoas que já passaram por essa terra tiveram. O Senhor falou comigo assim, não tem nada novo. Aprende com quem já acertou. Aprende com meu filho e com quem já acertou. Vamos ler agora Provérbios 22:28. Provérbios 22:28. Está escrito assim: não remova os marcos antigos que teus pais fixaram. E Deus começou a falar comigo em cima disso. Não existe nada novo. Os homens e mulheres de Deus que andaram em princípios, fundamentos, que foram sustentados por isso, acertaram. Oração,
jejum e palavra de Deus. Se nós queremos acertar, é esse o caminho que nós temos que trilhar. Não é um tripé, porque um tripé teria que ser exatamente a mesma proporção dos três, né? E eu não sei precisar como que seria a proporção, mas nós temos que ser ativos no estudo da palavra, na oração e no jejum. Se você for olhar a palavra de Deus, os homens e mulheres de Deus registrados aqui, que são inspiração para nós, ou se você for pesquisar ao longo da história, pessoas que foram significativas, que são exemplos de fé, de vida cristã, todos, sem exceção, foram homens e mulheres voltados para a palavra, para jejum e para oração. Então, se nós queremos ter vitória diante desses inimigos, se nós queremos construir uma carreira, né, de fé, até que lá no final nós possamos falar, como Paulo falou, combati o bom combate. Ganhei, consegui, eu venci. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. Nós temos que semear isso na nossa vida. Nós temos que aprender com aqueles que acertaram. Não tem nada novo. Se você, como eu, ficou procurando uma resposta e ficou imaginando que Deus ia trazer algum tipo de revelação nova, não existe. É trilhar aquilo que já foi ensinado. O Senhor Jesus, ele jejuava, ele orava e ele lia a palavra. Assim como ele, todos os outros que servem de inspiração para nós, sejam aqueles que estão registrados na história ou na palavra, ou não, porque certamente nós conhecemos pessoas que passaram pelas nossas vidas, que foram pessoas que nos inspiraram, eram pessoas com essas práticas. Então temos que trazer essas práticas para as nossas vidas. Eu gostaria de ler agora Efésios 6, vamos ler do versículo 10 ao 18. Efésios 6. Efésios 6, 10 a 18. Valdeci, depois eu vou pedir para você ler Romanos 10, 17. Dona Marta, eu vou pedir para a senhora ler Lucas 4, do 3 ao 13. Daqui a pouquinho. E Marta, Tiago, ou Marta não, pode ser Marta. Marta, Tiago 4, 7. Então olha para mim, Cláudia. Tiago 4, 7. Daqui a pouquinho. Tá bom? Eu vou ler primeiro Efésios 6, de 10 a 18. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomado sobretudo o capacete, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui deixa totalmente claro que nós estamos numa batalha. Nós estamos visível ou invisivelmente em guerra. E a palavra de Deus fala, toma a armadura de Deus. Ela não fala, eu vou vestir em você a armadura. A
fala, é uma atitude sua. Você tem que tomar a armadura de Deus. Quem veste essa armadura somos nós. Então, somos nós que vamos lá, capacete, escudo e tal. E eu quero, hoje, citar o escudo da fé e a espada do Espírito. Então, vamos ler Romanos 10, 17. O Valdeci vai ler pra gente. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso fortalecer o meu escudo. E o que fortalece o meu escudo é a palavra de Deus. Eu preciso ouvir, sentar, estar aqui no culto, ouvindo ministrações. Sim, isso é bom. É essencial para a vida do crente congregar. Eu preciso trazer para a minha vida outras ministrações. Hoje em dia tem um leque enorme de possibilidades. Mas eu preciso buscar a palavra de Deus no individual. Eu preciso aprender de Deus. Eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso me familiarizar com Deus. O meu escudo, ele é trabalhado na individualidade. Então, se eu quero nessa guerra me proteger e me defender, eu preciso fortalecer a minha vida com a palavra de Deus. Eu preciso entender, eu preciso praticar, eu preciso me familiarizar com esta palavra. Eu quero agora Lucas 4, 3 a 13. A dona Marta vai ler para nós. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levantou-o também a Jerusalém e pôs-o sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tenderás ao Senhor teu Deus. E acabando com o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Lê pra gente, Cláudia, Tiago 4, 7. Pode ler de uma vez. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. São duas passagens que falam como que o diabo age diante de uma pessoa que está cheia da palavra. A primeira parte, que a dona Marta leu, fala sobre a tentação de Jesus no deserto e como ele se portou diante de Satanás. Ele não bateu boca, ele não tentou provar quem ele era, ele não ficou argumentando com sabedoria humana, ele simplesmente respondeu com a palavra. E ele respondeu porque ele estava cheio dessa palavra. E esse versículo que a Glaucia leu, ele fala isso. Nós temos que nos encher da palavra e resistir ao diabo, o diabo foge. A palavra é espada, é o que está na armadura de Deus. É a única parte da armadura que ela é de ataque. Toda a armadura é de defesa, é de proteção. Mas a parte de ataque
é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter domínio dessa espada. Imagina uma pessoa, eu ou você, imagino que a maioria aqui, que nunca tenha pego numa espada. Como que, gente? A gente não sabe nem segurar. Você não sabe como que golpeia. Você não sabe nada. Uma espada na mão de quem não sabe usar, não serve para nada. Nós precisamos saber usar essa espada e que essa espada esteja afiada, para que quando nós realmente precisarmos usá-la, ela sirva para o propósito. Então nós precisamos no cotidiano estar lendo a palavra de Deus, estar aprendendo o que o Senhor traz para as nossas vidas. Sempre. Anteriormente eu falei aqui sobre oração e falei sobre o jejum. E hoje nós estamos falando sobre a palavra. É essencial isso na vida do crente. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós queremos acertar. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos entendimento que nós precisamos de Deus. Ninguém saiu da sua cama hoje, veio para a igreja para passeio. Nós viemos porque nós sabemos que nós necessitamos desse Deus. Então nós temos o conhecimento e cabe a nós a atitude. Não existe nada novo, gente. O que nós precisamos é praticar aquilo que foi ensinado por Jesus e por aqueles que o seguiram. Agora nós vamos ler muitos versículos. Eu vou contar com todos para isso. E nós vamos tentar inculcar a nossa cabeça, despertar o nosso apetite para essa coisa que é necessária e essencial para que a gente viva, tá? Então vamos começar. Lindolfo, 2 Timóteo 3,16. Ilza, Hebreus 4,12. Rosa, Oséias 4,6. Átila, Tiago 4,3. Valdecir, 2 Timóteo 2,15. Ana Marta, Mateus 4,4. Glaucia, Salmo 119,99. E Osana, pode? 119,9. Salmo 119,9. Irmã, eu não sei o seu nome ainda. É Romanos 15,4. Mateus 7, 24 e 25, Luciana. Aqui nós vamos ter vários exemplos para nos inspirar, nos ensinar, nos motivar do que é a palavra de Deus, para que serve a palavra de Deus, como nós vamos usar a palavra de Deus. Vamos lá, Lindolfo, Timóteo 3,16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos inspira. Semana passada, o Valdeci falou aqui, a palavra de Deus é inerrante, não existe erro nessa palavra. E apesar dela ter sido escrita há muito tempo atrás, ela é totalmente atual, ela é viva. Não existe nenhum livro que a pessoa leia e ela seja impactada e transformada. A palavra de Deus assim faz. Então, ela vai nos ensinar, ela vai nos inspirar, ela vai nos direcionar. Nós precisamos de buscar nela essa sabedoria. Ilza. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, e vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração. A palavra de Deus, ela corta profundamente na gente. Ela chega às divisões mais profundas da nossa alma. Ela tira para fora aquilo que está escondido. Ela revela para nós mesmos quem nós somos. Ela revela as nossas mazelas, os nossos pecados ocultos, as nossas falhas de caráter.
a intenção de nos mudar, de nos melhorar, de nos transformar. A palavra de Deus nos dá discernimento de dentro e de fora também. Ela faz você entender quem você é e do que você precisa, e ela faz você também entender onde você está e como você deve se posicionar. Pode ler, Rosa. O meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acredito que não é um versículo novo para ninguém. Se você está perecendo, se você está com alguma dificuldade, se esse versículo está claro para você, falta conhecimento na sua vida, busca conhecer o que a palavra de Deus tem para a sua vida. Busca conhecer. Deus não te chamou para ser passivo. Deus te chamou para ser ativo. Nós, quando somos bebezinhos, somos alimentados por nossos pais. Tomamos o leite materno, mamadeira e mingau, e aos poucos evoluímos. Quando nós sentamos aqui, nós recebemos comida mastigada. Alguém orou, alguém buscou, alguém pensou, alguém trabalhou para poder trazer uma palavra aqui. E nós comemos comida mastigada, bananinha amassada, maçã raspadinha. Mas Deus nos chama para sentar e comer banquete. Deus nos chama para sentar e comer carne, para mastigar. E essa refeição você faz, é você e Deus. Você quer crescer? Você quer comer comida de adulto? Você quer não perecer por falta de conhecimento? Senta. Senta na presença do Senhor e se alimenta dele. Amém. Vamos lá, Átila. É Tiago 4:3, né, Átila? Seu? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis mal. Como que eu posso saber o que é pedir bem? A palavra de Deus vai me ensinar que de fato eu preciso, como de fato eu posso orar. Então, se eu quero aprender a pedir, se eu quero aprender a orar, a palavra vai me ensinar. Valdeci? Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo 2,15, só? 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Se existe uma chance de você ser aprovado, é porque é uma prova. Então, como qualquer outra prova, nós temos que nos preparar para ela. Aquele que vai fazer uma prova sem se preparar é um tolo. Nós precisamos ser aprovados, saber manejar. Saber manejar não é simplesmente falar, vamos abrir no livro tal, abriu. Não. Saber manejar é você saber usar aquilo na sua vida. É você saber usar aquele ensinamento no seu dia a dia. Isso é saber manejar a palavra de Deus. Simplesmente abrir a Bíblia no livro certo, no versículo certo, é ok. Mas saber usar aquilo na sua vida, é para isso que essa palavra existe. Amém? Dona Marta, Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Alimento. A palavra é alimento. Com certeza absoluta. O maior sustento para a nossa vida diante deste mundo é a palavra de Deus. É a vida com Deus.
estar alimentada de um café da manhã, de uma refeição física é bom. Mas o que sustenta a gente de pé nesse mundo é a palavra de Deus, é o relacionamento com Deus. Não se prive deste alimento, não se prive dessa nutrição. Você precisa dela. Talvez hoje você possa estar se sentindo forte, talvez hoje você possa falar assim, não, eu estou muito bem, mas você não sabe o dia de amanhã, e o dia de amanhã vem com lutas, vem com provações, vem com situações que você precisa saber se posicionar, saber falar, saber agir, e é a palavra do Senhor que vai te adestrar nisso. Gláucia, Salmo 119, 99, não é isso? Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A palavra de Deus nos melhora em tudo. Existem vários versículos que falam assim, quem quer sabedoria pede que Deus dá. Existem histórias que todos conhecem, da Bíblia e fora da Bíblia, de pessoas simples, incultas, que são cheias de sabedoria de Deus. Pedro é um exemplo. Por quê? Porque meditou na palavra de Deus. E aquele que medita na palavra de Deus tem as suas capacidades ampliadas, tem seu entendimento ampliado, enxerga, vê e pensa com mais clareza, tem seus dons aprimorados, suas capacidades aperfeiçoadas. Você quer melhorar? Leia a palavra de Deus. Pode ler, Rosana. 9. Com que purificará os olhos do seu caminho, observando conforme a tua palavra. Como nós podemos purificar o nosso caminho? Como nós podemos buscar uma vida de santidade? Como nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? Meditando na palavra. Entendendo o que é certo e o que é errado e o caminho que a gente deve tomar é a palavra. Como eu vou vencer esse pecado? Como eu vou vencer essa tentação? Como eu vou vencer essa sedução? Com a palavra do Senhor na minha vida, injetada em mim. Pode ler, irmã, Romanos 15, 4. Para que tenhamos esperança. A palavra de Deus nos traz esperança. A palavra de Deus nos faz entender e crer que apesar da nuvem escura no céu, apesar da tempestade, o sol continua a brilhar. E em um momento essa nuvem vai passar e o calor do sol vai nos alcançar. A palavra de Deus nos faz viver e andar acima das circunstâncias do momento. Ela faz a gente confiar e esperar no invisível. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E a palavra de Deus nos leva a isso. Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aquele que tinha os seus alicerces na rocha. Aconteceu eventos terríveis e ele permaneceu firme. Aquele que tem a palavra de Deus enraizada em si permanece inabalável diante de qualquer circunstância, porque a raiz é profunda na rocha que é o Senhor. Se você quer ter uma vida assim, enraize na rocha que é o Senhor. Se aprofunde,
na presença, no conhecimento de Deus. Eu vou ler o próximo, mas depois, pastora, lê pra gente daqui a pouquinho. Salmo 119, 11. Luísa, pode abrir aí, daqui a pouco você vai ler. Provérbios 4, 20 e 21. Posso pedir para você também, Luciana? Salmo 19, 7. Lindolfo, Provérbios 4, 5. E usa Romanos 13, 12 a 14. Rosa, Provérbios 4, 10. Átila, Salmo 107, 20. Sandinho, João 5, 39. João 5, 39. Daqui a pouco. Valdeci, Salmo 119, 105. E Osana, 2 Pedro 1, 21. 1 Tessalonicenses 2, 13. Gláucia, Isaías 48, 17. Dona Marta, Números 23, 19. Eu vou ler agora Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Se eu atento em fazer o que a palavra de Deus me direciona, eu serei bem-sucedida. Tudo me irá bem. E esse tudo me irá bem não significa que tudo que eu quero vai acontecer, não. Porque enganoso é meu coração, enganosa é minha vista. Mas eu serei bem-sucedida porque eu estarei dentro do propósito. Eu estarei no lugar que eu tenho que estar e não no lugar que eu acho que eu tenho que estar. Mas para que eu faça o que a palavra de Deus fala para eu fazer, eu tenho que saber o que está escrito. Como que eu posso fazer o que a palavra de Deus me direciona se eu desconheço? Então, eu preciso saber ler, isso que eu devo fazer, é isso que eu tenho que me posicionar, é assim que eu tenho que proceder. Você quer saber como você tem que fazer? Leia, se familiarize. Está claro, está nítido e o Espírito Santo vai te conduzir ao entendimento. Você faz aquilo que a palavra está te direcionando e você vai encontrar propósito, o lugar onde você vai ser bem-sucedido. Pastora, Salmo 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardei no meu coração. O lugar que eu tenho que guardar no meu coração. Como que eu posso não pecar contra Deus? Se a palavra dele estiver no meu coração. Se eu tiver entendimento do que desagrada a Deus. Luísa, Provérbios 4, 20 e 21. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as percas de vista. Mantenha-as no fundo do coração. Mesma coisa. Não perca de vista. Para você não perder de vista, você tem que ficar o tempo todo olhando. Como que você não perde uma criança de vista? Se você manter o seu olho fixo nela o tempo todo, um pouquinho que você para de observar a criança, cadê? Já foi, não sei onde está. Se você fizer assim com a palavra de Deus, ela vai ser cativa no seu coração. Você vai conseguir agir conforme a palavra de Deus está direcionando, porque você está atento o tempo todo. Por isso que nós temos que estar o tempo todo nos alimentando da palavra de Deus, para que esse conhecimento, esse entendimento esteja bem dilatado aos nossos olhos, esteja bem visível, para que nós possamos acertar. Luciana, Salmo 19, 7. Não é? A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes.
Sabedoria. A palavra do Senhor traz sabedoria para a minha vida. Não existe nada que enriquece mais a mente do ser humano do que a palavra de Deus. O conhecimento que esse mundo dá é raso. É bom, mas é raso. Agora, o conhecimento e a sabedoria da palavra de Deus, essa sim nos torna sábios e capazes. Lindolfo? É Romanos 13, não é, Lindolfo? Não. Provérbios 4, 5. Procure conhecer, procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Procura conhecimento, compreensão. A palavra de Deus traz clareza para as nossas vidas. E usa Romanos 13, 12 a 14. Romanos 13, 12 a 14. Achei que era 4. 13, 12, 14. 13, 12 a 14. A noite está terminando. A noite está terminando. Já vem chegando, por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para que a luz. Vivamos descendente com as pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farra, nem bebedeiras e nem imoralidade. Há descendências que nas brigas e os ciúmes, mas tenham a qualidade para que o Senhor Cristo tenha em nós e procure satisfazer os maus desejos e a natureza humana de vocês. Essa passagem fala: acabou a noite, você não pertence mais à escuridão, você pertence ao dia. Acabou a farra, acabou a bebedice, acabou a promiscuidade, você pertence à luz. A palavra de Deus nos ensina como nossa vida tem que ser, a transformação, a mudança de vida. Eu não sei que tipo de prática agrada a Deus ou não. A palavra de Deus vai te falar. Eu não sei se isso que eu faço está certo ou está errado. A palavra de Deus vai te conduzir a esse entendimento. Então, a palavra de Deus te leva a conhecimento e a mudança de vida. Rosa, pode ler Provérbios 4:10, né? Tinha te pedido. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Ouve, aceita, e a sua vida será abençoada, os seus anos de vida se multiplicarão. E eu entendo que quando fala seus anos de vida multiplicarão, não significa simplesmente que você vai ter mais 1, mais 2 anos de vida, não. Mas você vai ter qualidade. Você vai ter qualidade. Quantos de nós já passaram dias ou situações que você olha assim e fala assim, não produzi nada. Passou 24 horas, passou 2 horas, passou 5 horas, passou um mês, eu não fiz nada. Deus vai te dar condição de administrar, de ter maior produtividade, de saber organizar o seu tempo para que você viva mais. Independente se é mais um ano de vida, mas o ano que você está vivo, você vai ser abundante naquele ano. Átila, Salmo 107, 20. Isso? 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. A palavra de Deus traz cura e libertação. Muitas vezes nós estamos procurando em médicos, em conhecimento humano, são úteis, são importantes,
Mas muita cura, muita libertação, muito livramento na vida da gente é pela palavra de Deus. Existe cura interior, existe cura emocional, existe transformação de vida na palavra de Deus. Xandinho, João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Palavra de Deus, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, remete a Jesus. Desculpa, a gente engasguei. Remete a Jesus. A palavra de Deus nos leva a Jesus o tempo todo. Ela é a revelação do Filho de Deus. E é importante que nós possamos entender, compreender e viver isso. A vida eterna está ensinada e implícita na palavra de Deus. Jesus nos atrai o tempo inteiro na palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação dele. Se nós queremos conhecer Jesus, precisamos aprender da palavra. Valdeci, é Salmo 119, 105? Salmo 119, 105. Isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada, luz. Eu gosto de uma frase que ela fala assim, e é fácil da gente visualizar. Pode estar em densas trevas. Imagina aqui esse lugar totalmente fechado. Uma pequena fresta de luz dissipa as trevas. Uma pequena fresta de luz muda o ambiente. Você pode estar no escuro, você não enxerga onde você vai pisar. Dentro de casa, a gente sabe de cor onde estão os móveis. Então, facilmente você levanta à noite para ir ao banheiro, sem trombar em nada, sem se machucar. Mas se você está num lugar que você desconhece, ou se alguém mudou o móvel de lugar, sem luz você se fere, sem luz você cai, sem luz você tropeça, sem luz você erra, sem luz você pode até morrer. A palavra de Deus lança luz no seu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para que você não se confunda, para que você não tropece, para que você não caia. Você quer andar na claridade? Acenda essa luz na sua vida. A palavra de Deus. E Osana, 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A palavra não foi escrita pela vontade de homem algum. Isso aqui é só para testificar que isso daqui não são meras letras. Isso aqui não é um livro qualquer. Isso é algo inspirado por Deus, direcionado por Deus. Foram homens, sim, muitos homens que participaram das Escrituras, mas tudo que está escrito aqui foi inspirado e direcionado por Deus e serve para as nossas vidas, porque Ele é o autor das nossas vidas. Muita gente costuma até chamar isso aqui de manual do fabricante. Então, faça disso uma regra na sua vida. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de vós ouviste, que é de Deus, acolheste como palavra de homem, e sim, não como palavra de homem, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, o qual, com efeito, está operando eficazmente em vós que os credes. É a palavra de Deus que nós recebemos e ela opera efeitos nas nossas vidas, se nós a usarmos, se nós a permitirmos. Qualquer remédio só faz efeito se você ingerir. Então você vai ao médico, ele fala com você assim, ó, você vai tomar 2 comprimidos por dia. Se você pegar aquela caixinha e colocar
no alto da geladeira ou na cabeceira da sua cama, não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Se você pegar a palavra de Deus e abrir lá, na cabeceira da sua cama ou na sua mesa, não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Ela precisa entrar. Você precisa permitir que essa palavra entre em você e gere frutos. Gláucia, Isaías 48:17, não é isso? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil, te guia pelo caminho que deves andar. Sabe a direção. O Senhor nos ensina o que é útil, nos ensina o caminho que nós devemos andar, nos ajuda na caminhada dia a dia. Isso na palavra de Deus, no relacionamento com Deus. Dona Marta, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Ele vela em cumprir a sua palavra. Ah, mas será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é uma historinha? Existem diversas histórias na Bíblia que foram profetizadas e depois cumpridas e registradas aqui. Assim como aconteceram com essas histórias, vai acontecer ainda hoje e no futuro. Deus vela em cumprir a sua palavra. Eu vou ler agora Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É bom estar aqui, ouvir uma ministração e falar, uau, que legal, muito bom, foi bom para a minha vida. Mas se você não for praticante, não vale nada. Você acha que engana quem? Engana Deus? Não. Engana você mesmo? Talvez. O Senhor nos chama para ouvir e para praticar, para permitir que a palavra entre, transforme e gere frutos de vida nova, de novo nascimento. Eu tenho aqui muito mais versículos para ler, mas não vai dar tempo. Então nós vamos ler só alguns, tá bom? Vamos ler mais um pouquinho. Ilza, Gálatas 6:8. Rosa, Efésios 4:15. Átila, Filipenses 4:8. Valdecir, Colossenses 3:13. Primeiro Tessalonicenses 4:7. Gláucia, Timóteo 1:7. Dona Marta, Tiago 1:19. Primeiro ou segundo Timóteo? Ah, eu não anotei. Então não lê esse não. Vamos ver aqui, peraí que eu desculpo. Tá. Pode ler, Ilza. Se plantar no terreno da sua natureza humana, deste terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, deste terreno colherá a vida eterna. Onde você quer plantar? Onde você quer colher? Se você plantar nesse mundo para carne, é disso que você vai colher. Engano. Mas se você plantar para a vida eterna, nas coisas de Deus, é nesse lugar que você vai colher. É o que a palavra diz. Pode ler, Rosa. Mas segundo a verdade, em amor, pensamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa palavra diz, siga a verdade e entenda que o seu cabeça é o Senhor. O cabeça é aquele que te direciona. Então, o Senhor vai te direcionar através da palavra. Deixe Ele ser o seu cabeça. Permita que Deus segure o leme da sua vida. Permita que Deus tome a direção da sua vida. Faça isso continuamente. Confia no Senhor, descansa no Senhor e entregue a direção da sua vida a Ele. Pode ler, Átila. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de
boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é bom ocupe o nosso pensamento. Como que eu posso permitir que algo ocupe o meu pensamento se eu não deixo entrar? Então, eu preciso permitir que a palavra de Deus, que os ensinamentos do Senhor entrem na minha mente. Eu gosto de uma ilustração que ela fala assim: imagina um copo de café ou de Coca-Cola. Assim é a alma da gente, suja por tudo que a gente já vivenciou. E todo dia vem uma coisa nova, gente. Todo dia é alguma coisa que suja a alma da gente. E aquela água ali vai ficando turva, vai ficando escura, vai se contaminando. Como eu posso purificar essa água? Eu vou jogar fora e vou encher com água limpa? Não tem jeito. Não tem como eu deixar de ser eu mesma, esvaziar a minha alma e encher de novo. Mas eu posso pegar esse copo e colocar debaixo da torneira de Deus, onde a água limpa do Senhor vai entrando e vai tirando toda a impureza. Então é fácil de você imaginar essa cena, a água limpa entrando e aquela água vai sendo purificada até ela estar totalmente limpa. Esse copo tem que permanecer debaixo dessa torneira, debaixo desse relacionamento continuamente, para que a gente possa estar permitindo que toda sujeira, que toda contaminação saia, e tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que glorifica a Deus, ocupe o nosso pensamento. Não vai dar tempo de ler os outros versículos. A Bíblia é repleta de conselhos, de entendimentos, de cuidados, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa ter uma vida que louva, que engrandece a Deus. Nós citamos alguns aqui, mas só você folhear a sua Bíblia um pouquinho, que você vai aprender algo, que você vai entender algo. E nós precisamos ser ativos. Nós precisamos parar de achar que a passividade é suficiente. Nós precisamos agir na intimidade, na nossa vida com Deus, trazer a prática da oração, de conhecimento da palavra de Deus, de jejum, para que nós possamos ter vida vitoriosa. Ninguém vai ter uma vida plena e vitoriosa simplesmente vindo à igreja, assistindo 1, 2 cultos por semana, fazendo uma oração rápida antes das refeições, uma rapidinha antes de sair de casa, outra rapidinha antes de dormir. Isso é medíocre, isso é pequeno. Deus nos chama para a vida abundante. Isso não é vida abundante. Se você quer ter vida abundante, levanta e faz. Se você quer ter vida abundante, não se satisfaça em comer mingau, em banana amassada, em raspinha de maçã. Fala, eu quero banquete, eu quero provar de comida de adulto, de comida temperada, apimentada, que eu tenho que mastigar. Se assente na intimidade com o Senhor, busque a face do Senhor, que você vai ser transformado, que você vai ser edificado, que você vai dar alegria ao seu Criador, que você vai aprender a amar a Deus, que você vai encontrar o seu propósito. Deus nos chama para ser fecundos. Deus não nos chama para ser pessoas inférteis, doentes. É muito bom conhecer o Senhor Jesus. É maravilhoso conhecer, mas é medíocre não multiplicar isso. É muito bom conhecer o Senhor Jesus, se assentar à mesa dele, mas é triste você saber que existem vidas indo para o inferno e você não faz nada. E você foi chamado para fazer. Ah, mas será? Foi. Você só tem que descobrir o seu lugar. Nós somos corpo, cada um tem um papel. E nós não precisamos ter medo de servir ao Senhor. Deus nos planejou, Deus nos chamou no ventre das nossas mães. Criou cada um de nós com um propósito, com dons e talentos para ser usado na obra dele. Não tenha medo.
Deus nunca vai te violentar. Deus nunca vai te tirar